Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a doutora Rita Dardes, ela que é professora de ginecologia da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina. E eu convidei a doutora para a gente falar sobre climatério. É um assunto que ainda é tabu entre algumas mulheres, mas a gente precisa conversar sobre o assunto. E ela é mestra no assunto. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer falar sobre esse tópico tão importante para as mulheres. Agora, doutora, por que esse assunto ainda é tabu entre as mulheres? Porque o climatério tem um sinal de envelhecimento, né? Ele demonstra que a mulher está envelhecendo, ela perde a capacidade reprodutiva. Então, isso tem um toque muito forte em nós mulheres, né? Mas assim, a expectativa de vida, Patrícia, está aumentada entre nós, então a gente vai sobreviver 1/3 da nossa vida no climatério. Então é muito importante que a gente debata esse assunto. A partir de qual idade, doutora? Porque, assim, na minha família tem mulheres que já entraram nesse pré-climatério, que é a pré-menopausa, né? O nome popularmente falado, aos 40 anos. Eu tô com 48, já tô caminhando para, né? E qual que é a idade média, assim? Eu sei que na época da minha mãe se entrava na menopausa um pouquinho mais velha. Isso é normal? É É, hereditário? É de família para família? É de mulher para mulher? Como que funciona isso no geral? tá. Nos Estados Unidos, a idade média é 50 a 51 anos, na Europa também. No Brasil, é muito engraçado, Patrícia, a nossa população entra mais cedo. Nós realizamos um levantamento lá na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e demonstrou que a idade média é 47 anos da mulher brasileira. Então, a gente tem uma população um pouquinho mais jovem entrando. E a transição menopausal, que é a pré-menopausa que você falou, a mulher ainda menstrua, tem seus ciclos, porém ela já tem sintomas. Ela já tem alteração de sono, já tem fogachos, os calores, já tem alteração de irritabilidade. Então, isso já tem alguns sintomas pertinentes que podem levar a mulher a procurar o ginecologista e já receber um tratamento. Não precisa parar de menstruar para você receber o tratamento. Já na transição, eu acho interessante. A partir dos 40, você já pode ter a transição menopausal. Antes dos 40, nós denominamos menopausa precoce, tá? Então, a idade média ficou ao redor de 47, 48 anos na mulher brasileira. Agora, existe um porquê da mulher brasileira ter mais essa questão da idade diminuída aí nessa entrada do climatério? É a questão ambiental? O que que dizia esse estudo? Assim, na verdade, foi só um levantamento dos dados da população do nosso ambulatório, né? E, assim, não tem nada que explique isso. É uma verificação que nossa população é mais cedo. Assim como câncer de mama, Patrícia. Câncer de mama, 25% são mulheres abaixo dos 50 anos. É bem alto no Brasil. Então, câncer de mama também ocorre em mulheres mais jovens do que as europeias e do que as americanas. Então, assim, o que a gente tem sim um fator hereditário que você me perguntou, é super importante saber com a idade que a sua mãe entrou na menopausa, as suas irmãs entraram, isso tem a ver também se a mulher é tabagista, tem a ver também se a mulher se ela sofreu algum procedimento cirúrgico na pelve, isso também tem a ver. Então, alguns fatores podem colaborar para uma menopausa um pouco mais precoce. Agora, doutora, a gente, só para explicar, né, para as mulheres que estão ouvindo a gente, que começaram essa pré-menopausa, esse pré-climatério muito cedo, né, aos 30 e poucos anos. É perigoso? Traz algum problema? Traz alguma consequência para o corpo? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa menopausa precoce. Essa questão é muito pertinente e importante. A falência ovariana prematura ou menopausa precoce
que ocorre em mulheres abaixo de 40 anos, ela é muito deletéria a essas mulheres. Por quê? Porque você tem uma maior incidência naquelas mulheres que não recebem um tratamento de reposição hormonal, nessas que param de menstruar muito cedo, aumento do risco cardiovascular. Então, você tem maior risco de doença coronariana, maior risco de osteoporose, maior risco de Alzheimer, maior risco de síndrome geniturinária da menopausa, que seria atrofia vulvovaginal, secura vaginal, alteração na sexualidade. Então, tem um impacto super importante, porque o estradiol, que é o hormônio feminino liberado pelo ovário, ele é de extrema importância como um protetor cardiovascular. Então, quando essas mulheres perdem cedo esse hormônio, você tem esses riscos. Então, é super importante isso, realmente, na mulher jovem. Agora, quando a mulher entra nessas questões de uma possível menopausa precoce, eu posso chamar de menopausa, doutora? Pode. Tá, é um nome popular a menopausa, né? É quando a mulher ela percebe que ela está entrando nessa menopausa precoce, é sinal que ela também vai deixar de ter a oportunidade de reprodução? Sim. Então, assim, quando você fala que a mulher está na menopausa precoce, né? Aí, como que ela, antes dos 40 anos, ela vai ter alguns sinais clínicos, como alteração do seu ciclo menstrual. Isso é o primeiro sinal. Muitas vezes ela começa a ter ciclos muito espaçados, e aí ela pode apresentar também alguns sinais de fogachos, alteração no humor, no sono, artralgia, cefaleia, que é dor de cabeça. E aí a gente tem alguns mecanismos de saber, né, que seria a avaliação hormonal dessa mulher. E aí você percebe que os hormônios da hipófise anterior, que são as gonadotrofinas, o LH, o FSH, eles vão começar a se elevar. E aí existe hoje, Patrícia, um hormônio que a gente consegue usar para ver a reserva ovariana da mulher, que é um hormônio antimileriano. Esse hormônio, ele é uma fotografia muito fiel do quanto de gasolina tem nesse ovário. Isso né? de forma precoce, doutora. Isso de forma precoce. Exatamente. Preventivo. E aí, se esse hormônio estiver muito, muito baixo, está dizendo que ela realmente não tem reserva ovariana e aí tem uma dificuldade para reproduzir. Como que chama o exame, doutora? É hormônio antimileriano, é um marcador de reserva funcional de quantos folículos essa mulher ainda tem, né? Então, isso é muito importante. Esse exame ele poderia ser usado dentro da ginecologia como um exame preventivo para as mulheres que começam aí a sentir os primeiros sinais do climatério? Não necessariamente, não. Primeiro que ele é caro, né? Os convênios ainda não aceitam, não está no rol ainda, né? De alguns. E aí, o que a gente consegue perceber, Patrícia, é que existem exames um pouco mais baratos, como o FSH e o LH, que são exames da hipófise anterior, que também ditam que você está entrando numa menopausa. E esse é bem barato, está no rol, né, dos convênios, então a gente utiliza as gonadotrofinas, tá? Como substituto. Doutora, a gente falou sobre essas ondas de calor que a senhora citou como fogachos, né? As alterações no sono. Tem dois fatores que eu queria... A senhora também falou das atrofias, né, nos órgãos genitais. Eu queria falar um pouquinho sobre libido e humor, né? Que eu até estava conversando com a doutora nos bastidores, né? Porque falam que quando a mulher está entrando nessa fase aí da menopausa, a vontade é de comer a cabeça de alguém, né? De tanto nervoso e alteração de humor e a bipolaridade. E muitas mulheres não sabem se realmente isso tem a ver com a questão do climatério, ou se ela está com algum problema psicológico. Mas, na verdade, tudo isso tem um pouco a ver, né, doutora? Eu queria que a senhora esmiuçasse um pouquinho para falar dessa relação do climatério
com os problemas neurológicos. Certo. Então, assim, né, Patrícia, é engraçado, a gente sabe até o comportamento da paciente que entra no teu consultório, né, que você vai atender uma paciente climatérica, aí você fala, bom dia, dona Maria, bom dia para quem? Então, você Bom dia para você, para mim não, né? Tá resumindo por aí você já fala, nossa senhora. Aí, então é o seguinte, e de fato, né, eu digo assim... Doutora, eu tô rindo para não chorar, tá? Porque eu acho que eu tô passando por essa fase. Bom dia para você, para mim não. Para quem você tá falando? Mas o problema é assim, todas nós vamos passar por isso. Eu também passei pelo climatério, né? Estou no climatério, estou menopausada, e dá para a gente melhorar, né? Dá para a gente ter um tratamento adequado, melhorar isso. Por que ocorre isso? Porque a gente tem realmente uma alteração de neurotransmissores, Patrícia. A gente tem uma queda de produção de neurotransmissores, em especial a serotonina, que é do bem-estar. Então, a gente fica com o nervo à flor da pele, né? Essa flutuação hormonal na mulher, na transição menopausal, você fica inquieta, você fica querendo matar o marido, jogar o papagaio na parede. É um horror. Mas, assim, respira, né? O que melhora? O que tende a abreviar tudo isso, né? É você entender, primeiro, a consciência, que é uma fase, é você fazer atividade física regular, tem um impacto positivo, né? Ter horas de sono melhor, né? Porque assim, enquanto você tem que estar mais relaxada por isso. E quando você reintroduz aqueles hormônios que estão te devendo, né? Que está fazendo falta, isso paulatinamente você entra no seu eixo. Então, é uma fase, Patrícia, graças a Deus, senão a gente não pira, mas que depois a gente entra e fica de verdade boa, né? Mas é por essa alteração de neurotransmissores. O estrogênio é muito importante na formação no sistema nervoso central e para a estabilidade de humor e qualidade de sono também. Doutora, eu sempre digo, né, para os meus ouvintes, para os meus telespectadores, que esse programa também ele pode ser acompanhado pelo YouTube, ouvido no podcast, que eu acabo sendo a voz, né, da população, e quando o assunto é mulher, eu me trago como personagem, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para a doutora é o seguinte, que a senhora falou que isso pode passar. Demora quanto tempo para passar, pelo amor de Deus? Não, assim, qual que é o pico dos sintomas do climatério, né, Patrícia? São os primeiros 5 anos. Ai, 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 a gente quer matar qualquer um, tá? Só que assim, se você procura ajuda médica, é para abreviar esses primeiros 5 anos que você pode utilizar. Aí você vai falar, doutora Rita, mas e se eu não puder usar a terapia de reposição hormonal porque eu tive câncer de mama, porque eu tive trombose, porque eu tive infarto agudo do miocárdio, eu não posso usar hormônio. Você vai me deixar fadada a ter calor, a matar meu marido? Não. A gente tem estratégias não hormonais, né, que dá para a gente melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Sem dúvida nenhuma, Patrícia, o padrão ouro de tratamento é a reposição hormonal. A reposição hormonal realmente tira essa mulher desse vulcão que ela entra, é bárbaro, assim, mas tem que ter a sua indicação. Ela não é para todo mundo, tá? Não pode ser receita de bolo, não pode pegar, a minha vizinha está usando esse creme, eu vou te dar. Não, porque você tem que ter critérios para utilizar a terapia hormonal, porque senão você pode trazer malefício para a sua saúde como um todo e não benefício. Antes da gente falar mais sobre essa questão da reposição hormonal, que é um assunto que eu vou fazer trilhões de perguntas, mas a gente tem tempo para isso, eu queria fazer uma pergunta em relação à libido, né? Porque a gente falou, o pobre dos maridos, coitados, né? Eles sofrem nessa fase, né? Porque além de você querer
morder a cabeça do marido, né, torcer o pescoço dele, é briga constante. Tem também a questão da queda na libido, né? E muitos homens acham que ou a mulher arrumou outro, ou ela não tem mais amor, paixão, ou que aquilo acabou, que o casamento está indo por água abaixo, quando, na verdade, basta entender que nessa fase, realmente, as mulheres passam por toda essa transformação no corpo, e a gente sabe que a libido também é algo mental, né, doutora? Então, assim, se a gente está com a cabeça ruim, se os hormônios estão circulando de forma irregular no corpo, como que a gente vai conseguir transar? Como que a gente vai fazer sexo? É óbvio que a libido, ela diminui. Eu queria que a doutora explicasse para a gente por que isso acontece. Não, perfeito, Patrícia. Teu raciocínio é legítimo, né? A mulher, ela funciona muito mais no que aconteceu no dia todo para a gente ter a libido, né? O homem, basta olhar para a mulher, ele já tem... É outro tipo de mecanismo, né? De tesão mesmo entre homem e mulher. A gente tem que estar bem preparada, tem que estar bem com a gente mesma para a gente poder fazer, né? É diferente. Então, assim... assim como ocorre a queda do estradiol pelos ovários, também ocorre a queda da testosterona produzida tanto na suprarrenal quanto nos ovários. Então, a mulher vai ter queda de todos os hormônios, progesterona, testosterona e do estradiol. E, consequentemente, ela vai ter uma queda na libido, porque na gênese da libido também envolve uma boa nível hormonal nessa mulher. Então, assim, a mulher já começa a ficar com ressecamento vaginal. Aí ela tem a atividade, a penetração dói. Aí você já está cansada porque você tem nível de testosterona baixo. Cara, fica um ciclo vicioso. Você fala assim, eu não quero transar, dói, eu tô cansada, eu não tenho vontade. Então, aí, uma coisa perpetua outra. O que deveria ser prazeroso vira um trauma, né? Vira um trauma. Tem mulheres que choram. Doutora Rita, pelo amor de Deus, eu me sinto como um estupro com meu marido, porque eu tô muito seca. Dói, eu choro, não é legal. E é de fato. Então, assim, o que a gente fala? A gente não tem que ter vergonha de falar com o nosso ginecologista a respeito disso. Muitas mulheres, Patrícia, não falam sobre, tá doendo para ter sexo, ou tá seco lá embaixo, porque tem um preconceito, ou fica, ai, que vergonha, eu vou falar isso para o meu ginecologista. Então, assim, a gente tem que ter, primeiro, uma boa relação médico-paciente, porque isso é fundamental, e que essa mulher tem estratégias de fazer uma melhora no local, né? Mesmo a paciente com câncer de mama, a gente pode melhorar a mucosa vaginal dela, então, fazendo com que o ambiente fique mais propenso para ter uma atividade sexual. Então, é super fácil a gente diminuir todo esse mecanismo de atrofia que chama, sabe, Patrícia? A atrofia, a vagina fica mais estreita, ela fica mais rígida e ela fica mais seca. Então, realmente é bem incômodo se você não tratar localmente essa vagina. Agora, doutora, além dessa questão, né, dessa deficiência de lubrificação na genitália, tem também essa questão mental, né, que a gente começou falando sobre isso. Existem remédios que vocês trabalham de forma multidisciplinar para falar assim, não, a minha parte é essa, a gente vai fazer a reposição hormonal, mas você vai procurar também um psiquiatra, porque ele vai ajudar também com remedinho. Como que esse trabalho multidisciplinar acontece dentro do consultório da senhora? Então, às vezes, Patrícia, nessa fase do climatério, se você já tem uma predisposição a ter um transtorno de ansiedade generalizado, se você já tem isso, se você já teve algumas crises de ansiedade ao longo da sua vida, se você já teve crises de depressão, minha filha, nessa fase, elas vão acontecer. Então, você já tem essa predisposição. Aí, a terapia hormonal não vai salvar o seu mundo, ela vai otimizar o tratamento do colega psiquiatra. Então, eu
tenho que fazer uma boa anamnese em você, no paciente, e verificar se isso já não era pré-existente. Se ele já era pré-existente, vai aparecer novamente nessa fase, porque a alteração hormonal propicia alterações psiquiátricas que já tem uma predisposição, entendeu? Então, aí nós vamos ter que, geralmente, eu sempre encaminho para um colega, ou se a paciente já tem um psiquiatra, eu converso, eu ligo e debato assim, olha, eu acho que ela está assim, assado, e aí o colega entra com algum fármaco adequado para aquele quadro, e eu faço a minha parte como adjuvante, fazendo a terapia hormonal, que vai otimizar, inclusive, a melhora do humor da minha paciente. Porque, na verdade, é um assunto que me fascina, assim, porque é interessante a gente realmente fazer essa prestação de serviço, principalmente para as mulheres que estão acompanhando o programa hoje, porque tem vários sintomas que a gente começa a ter que a gente meio que confunde, né? Então, por exemplo, eu sei que o primeiro indício de que a mulher está com algum problema ou com algo que está acontecendo na questão do climatério, da menopausa, se passou já 12 meses sem menstruar. Então, é o sinal de alerta, né? Aí eu queria fazer um exercício com a doutora. Então, se a mulher passou 1 ano sem menstruar, ela começa a ter esses calores, né? Que é um calor que vem de dentro, eu sei porque eu já estou sentindo. É um calor que você, meu Deus, esse ar-condicionado tá ligado, mas você começa a sentir aquele calor, e você não sabe, eu tô sentindo agora esse calor. É uma coisa, só de falar no calor você já sente. Começa a ficar com a irritação exacerbada, né? Então, a gente sabe que aquela irritação, ela já tá dando uma piorada. Você começa a ficar irritada com o seu companheiro. Tadinho do meu marido. Vai ficar tudo bem, meu amor. A gente vai chegar lá. Eu queria comentar o seguinte, doutora. Tem outros sintomas, principalmente sintomas ósseos, né? Que a mulher começa a ter e ela não entende que pode ser por conta da menopausa. Qual que é o start, assim, da gente falar, não, isso daí também pode estar relacionado ao climatério. A senhora tem algum estudo em relação a isso? Não, assim, eu vou comentar, Patrícia, que eu acho que é importante para a população toda que conheça quais são os sinais e os sintomas do climatério. O clássico é alteração do ciclo menstrual primeiro. Então, qual que é a historinha que vem? Ai, doutora Rita, meu ciclo era de 28 em 28 dias, bonitinho. Agora, ele encurtou, ele ficou de 24 em 24 dias. E mudou de um dia para o outro. Tá, aí aí o gato subiu no telhado. Aí, a próxima visita que ela te faz, doutora Rita, agora o ciclo, antes era curto, agora ficaram bem espaçados os ciclos. Eu estou menstruando a cada 3 meses. Esse é um outro sinal que o gato subiu no telhado, só que ele já está mais para despencar. Aí já está de 3 em 3 meses. Aí, quando a mulher fica 1 ano da menopausa, ele caiu do telhado. Já caiu, já está na menopausa e esquece, entendeu? Exatamente. Aí ele já entrou. Aí que você está correta na tua fala. 12 meses sem menstruar é igual menopausa. Então, isso é o ciclo. Vamos falar dos outros sintomas. Os fogachos, que são sintomas vasomotores ou vasoativos, são ondas de calores que vêm do pescoço para a face. É como se fosse uma onda quente que você fica com rubor facial, com uma vermelhidão, e depois desses calores, que duram alguns segundos, depois desses calores, você tem uma sudorese fria. Você fica com friozinho. Então, parece louca, né? Você tá com calor, depois aí você põe o cobertor, tira cobertor, põe o cobertor, tira cobertor. Então, é isso. Mas quando eu falei dando risada aqui da minha história, porque se não fosse tão trágico, seria engraçado, porque é justamente um calor que começa por dentro mesmo, né? Que sobe, vai subindo, e você fica fisicamente com a bochecha vermelha. E dali minutos depois, aquilo já desapareceu, você já está com outro tipo de sintoma, e isso vai durando alguns minutos, é exatamente isso que a senhora falou. E, além disso, às vezes, esse calor pode vir acompanhado com batedeira,
um pouquinho de batedeira e mal-estar, sabe? Então, a batedeira que a senhora diz é cardíaco, né? Isso, sabe? O coração disparar um pouquinho. Fica disparado, Às vezes o coração pode disparar e a gente ficar com mal-estar também, sabe, Patrícia? E outros sintomas é a dor de cabeça. Às vezes você fica com uma dor de cabeça. Outro sintoma muito importante, dores articulares, Patrícia. A mulher começa a ter dor nas juntas. Isso também é algo a se pensar. Mialgia, dor muscular. Ai, doutor, então deixa eu compartilhar aqui uma situação, porque eu realmente só descobri justamente tudo isso que a gente está debatendo aqui porque eu sou curiosa e fui pesquisar, né? Como a gente está numa fase aqui no Ceará, dando muita dengue, chikungunya, eu comecei a ter dores nas articulações. Então, eu acordo, a minha mão, os meus dedos, eles ficam meio tipo mãozinha de Playmobil, né? Eu brinco que é difícil mover, que a mãozinha fica dura. Eu já tenho problema de coluna, né? Tanto lombar quanto cervical, só que potencializou, tá? Então, assim, inacreditável que eu nunca imaginei que essas dores articulares e as dores realmente, a piora da minha dor lombar e da cervical fosse por conta da menopausa. Eu achei que fosse ou chikungunya, ou dengue, ou sequela de Covid, né? Porque eu também tô com uma queda de cabelo, assim, horrível, né? Então, assim, os sintomas, eles começaram a se misturar e me confundir, porque, de fato, a chikungunya também dá essa sequela, como a dengue, como a Covid. Mas aí eu falei, opa, não, mas eu não tive chikungunya, eu não tive dengue, mas estou na menopausa, então pode ser. É isso aí. Bingo, né? Outro sintoma, falando de sintoma, porque é importante que a mulher fique ciente do que pode acontecer com ela. Outro sintoma é a alteração de humor. Né? É aquilo que nós falamos, bom dia para quem? Outra alteração importante é o sono. A mulher começa a ter despertar noturno. Cara, ela dorme e desperta. Outro sintoma importante é a falta de libido, né? A falta de libido, a secura vaginal. Então, e também tontura, a vertigem. A vertigem faz parte também dos sintomas climatéricos. Então, veja bem, né? Olha quantos sinais e sintomas que podem, a gente montando o quebra-cabeça, juntamente com os hormônios demonstrando, a gente fecha o diagnóstico. Não, tá fechado, eu não preciso nem mais ir para a minha ginecologista, que inclusive é em São Paulo. Já fechou o diagnóstico. Doutora, antes de encerrar esse bloco, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Porque essa questão realmente das dores nas juntas e as dores a senhora falou que é dor de... Mialgia, na musculatura. Pronto, na musculatura. De junta, musculatura e a questão de cefaleia. Eu nunca tive a dor de cabeça frequente que eu tô tendo, que eu também imaginei que fosse sequela de Covid. Até uma ressonância magnética do meu cérebro eu fiz, porque eu nunca tive dor de cabeça. Então, falar para mim o que era dor de cabeça e cefaleia passava longe. Só que isso já tá, por exemplo, eu tive Covid em janeiro e tive agora em junho, né? Então, num período curto. Eu achei que essa dor de cabeça fosse ainda a questão da Covid, mas pode ser do climatério, né? Pode sim, meu amor. E essas dores nas juntas, doutora, elas são em vários lugares da junta, tipo joelho, dedos, sim. Como é que é? Sim. Como que funciona? Em geral, né? Em geral pode ser qualquer região, mas um local que elas reclamam muito nas mãos, né? Nos dedos. A gente pode ter qualquer articulação. Ela falava assim, nossa, mas eu nunca tive, doutora. Claro, Patrícia, que a gente sempre vai ter que, se ficar perpetuar isso, tem que olhar com um reumatologista, se não é nenhuma doença autoimune, reumatológica. Mas, quando ela se queixa, todo esse conjunto, num período junto, e que coincide com a falta da menstruação, ou com a bagunça da menstruação, a gente fechou o diagnóstico. E aí, você tratando, repondo essa paciente, ela melhora. Doutora, eu vou finalizar o bloco, porque eu começo também, eu me empolgo, viu, quando é um assunto bem interessante como esse. Mas eu estava lendo aqui que alguns exames laboratoriais de sangue e mamografia, o Papa Nicolau,
ultrassonografia transvaginal, mas também seria interessante incluir a densitometria óssea, né? Que muitos médicos nem colocam isso sendo como aqueles exames de rotina para a mulher, né? Mas no caso, quando tem essa possibilidade da menopausa, do climatério, é interessante então também fazer esse exame, né? Sim, é interessante, Patrícia, porque conforme eu falei, os sintomas mais importantes são nos primeiros 5 anos. E são nos primeiros 5 anos de menopausa que tem maior reabsorção óssea. Então, a gente tem maior ação do osteoclastos, que são as células que fazem a reabsorção óssea, e aí a gente, por isso que nesse período que tem a janela de oportunidade, Patrícia, para a gente tratar o paciente. Quanto mais precoce a gente tratar, menos deletério vai ser para esse paciente, tá? E a densitometria óssea é uma fotografia daquele osso para ver se ela está com uma densidade mineral óssea adequada, né? Para ver se ela tem osteopenia, que é um estado antes da menopausa, antes da osteoporose, desculpe. Então, a gente consegue avaliar 2 sítios, que é o quadril dessa mulher e a região lombar. E aí a gente consegue ver se ela tem osteopenia ou osteoporose. O tratamento com a terapia hormonal é um tratamento também para manter a densidade mineral óssea dessa mulher. Não, e tudo que a gente está conversando, se a mulher que está ouvindo a gente depois vai poder assistir esse programa no YouTube, mas os maridos também, o namorado, o noivo que ouvir esse programa, fala assim, olha, amor, vai lá e dá uma ouvidinha lá no programa da Patrícia Calderon, no Jornal da Manhã, porque ela conversou com uma doutora que sabe tudo, que é a doutora Rita Dardes. Doutora, eu vou chamar um rápido intervalo, mas a gente continua o bate-papo no segundo bloco, tá? Então não sai daí que eu volto já já. Olá, estamos de volta no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu sou Patrícia Calderon e hoje eu entrevisto a doutora Rita Dardes, ela que é professora de ginecologia da Unifesp, em São Paulo. E a gente, meu Deus do céu, no primeiro bloco a gente falou tanta coisa legal, né, doutora? Sobre o que realmente esse assunto, que é um assunto tabu para as mulheres, não pode ser um assunto tabu, a gente tem que desmistificar. O climatério, a gente tem que desmistificar, a gente tem que falar mais sobre a menopausa, porque existe, as mulheres acima dos 40 anos com certeza vão ter a menopausa, então a gente tem que contar, a gente tem que falar sobre o assunto, e por isso que eu realmente me coloquei como personagem para poder trazer mais para perto, né, as minhas ouvintes, as minhas telespectadoras que me ouvem, e falam assim, poxa vida, se a Patrícia está tocando nesse assunto, vamos se ela está contando e colocando para fora a experiência dela, então acho que isso é legal, né, da gente poder trazer mais para perto essas mulheres. Doutora, a gente falou sobre muita coisa no primeiro bloco, mas eu queria esmiuçar um pouquinho sobre essa questão da reposição hormonal. Porque muitos médicos, eles têm um pouquinho de preconceito em relação à reposição, porque tem aquele estigma que a reposição pode trazer problemas de câncer de mama, né? Pode favorecer doenças, enfim, que a mulher não tinha antes, mas depois de fazer a reposição piorou. Eu queria saber se isso é mito ou é verdade, ou sim, algumas pessoas com algumas intercorrências não podem, algumas mulheres não podem fazer a reposição. Conta um pouquinho pra gente, explicando assim esses detalhes que eu acho que é muito importante. Acho não, eu tenho certeza. Patrícia, a reposição hormonal, ela está presente há muitos anos na história da ginecologia. E um grande estudo randomizado, duplo cego, americano, multicêntrico, foi publicado no JAMA, que é uma revista de alto impacto, em 2001, mostrando um grande divisor de águas, né? E trazendo à tona o que é a reposição hormonal, né? Esse estudo americano, ele mostrou que a reposição hormonal, de fato, ela aumenta o risco para câncer de mama. Mas é um risco, Patrícia, que é um risco pequeno. O que quer dizer um risco pequeno? Vamos traduzir para as mulheres, né? Então, de cada 10 mil mulheres na faixa dos seus 50 anos, 30 desenvolvem câncer de mama
Em contrapartida, as usuárias de terapia hormonal combinada com estrogênio e progesterona, de cada 10 mil mulheres, 38 desenvolvem câncer de mama. Então, são 8 casos absolutos a mais de câncer de mama. Veja que isso é muito pequeno, se você pensar. A obesidade na pós-menopausa, se você engordar, é muito mais maléfico do que você usar a terapia hormonal por 5 anos. Então, veja bem, a gente tem um preconceito de não usar a terapia hormonal, que tem tantos benefícios, com medo de ter um aumento de risco relativo, que não é que vai causar câncer de mama, mas vai aumentar um pouquinho comparado às não usuárias, e ninguém fala de uma dieta adequada, de atividade física contínua, manter o peso, que aumenta mais o risco do que a própria terapia hormonal. Então, veja só, o que a terapia hormonal é boa? Novamente, para sanar os sintomas, trazer a mulher para ela mesma, para ela se reconhecer como ela sempre foi, fazer com que mantenha a densidade mineral óssea, evitar a osteoporose, porque ela evita, se você não tiver já com ela instalada, com a osteoporose instalada, trazer, se você introduzir a terapia hormonal na janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade, Patrícia? O quanto mais próximo da última menstruação, melhor. Você tem, a terapia hormonal tem prazo de validade para ser efetuada. Em mulheres que já passaram muitos anos da menopausa, ela não pode ser efetuada. Então, mulheres acima de 60 anos, Patrícia, e mulheres que tiveram a menopausa há mais de 10 anos, não devem usar a terapia hormonal, porque você vai ter maior risco cardiovascular. Por quê? Essa mulher ficou anos-luz, ficou muito tempo num estado hipoestrogênico, de baixo estrogênio. De repente, você coloca o hormônio nessa mulher, você propicia risco cardiovascular nela. Então, se você introduzir dentro da janela de oportunidade, você vai proteger essa mulher de eventos cardiovasculares e você vai dar uma qualidade de vida boa para essa mulher. E qual que é essa janela de oportunidade, doutora, para iniciar? Não mais do que 60 anos e até 10 anos da data da última menstruação. Mas tem uma média, por exemplo, a mulher entrou na menopausa, tem um ano que não menstrua, já pode iniciar? Já. Aliás, se você já tiver sintomas e ainda estiver menstruando, você deve iniciar. Quanto mais precoce você iniciar o tratamento dos seus sintomas, melhor. Você vai ter mais benefício, muito mais benefício. Doutora, eu acho que, assim, as mulheres, elas precisam realmente entender que não é normal, né, elas passarem por todos esses sintomas e passarem com esses sintomas caladas, né? Então, assim, o interessante é não perder tempo, né? Porque se realmente a reposição hormonal, a gente já fala reposição hormonal porque o corpo, ele é um mecanismo que ele funciona como se fosse uma engrenagem que tem que estar lá botando o olhinho, né? Então, da mesma forma que você faz vai para a nutróloga para poder repor substâncias faltantes no teu organismo, como vitaminas, é evidente que a mulher que entra no climatério, ela precisa repor substâncias químicas que o corpo já não está desenvolvendo de forma natural, né? Agora, de forma preventiva, existe alimentos interessantes que as mulheres elas podem fortalecer, começar a fazer uma rotina mais saudável dentro da alimentação para poder chegar numa idade assim, na pré-menopausa ou durante a menopausa, para ela poder sofrer menos. Sim. Patrícia, você tocou num assunto muito importante. Outro aspecto da menopausa é o ganho de peso. E se você falar para mim, você vem aqui no meu consultório, ai, doutora Rita, eu não sei o que eu fiz, eu engordei 3, 4 quilos e eu estou comendo a mesma comida que eu comia, a mesma dieta, estou fazendo a mesma atividade física, mas eu estou há 1 ano sem menstruar. É por isso que você engordou. Porque se você tem que comer menos e você tem que gastar mais, então você tem que fazer mais atividade física e comer menos, porque o metabolismo basal muda.
Você não tem o mesmo metabolismo da mulher do menarque, da mulher que menstrua. Então, a gente não gasta mais. Então, a gente tem que comer menos, porque senão a conta não fecha, Patrícia. Por isso que a mulher ganha. E ganha um peso abdominal. Ela fica uma mulher com um tronco maior, as mamas maiores e um abdômen maior. Então, há uma modificação do corpo dessa mulher. Então, isso é a falta do estradiol, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para o climatério. Eu tenho que me preparar como? Eu tenho que já estar com atividade física regular, gente. Isso é mandatório para o sistema cardiovascular como um todo. Eu preciso praticar atividade física aeróbia e anaeróbia, como a musculação, é super essencial. Eu preciso ter uma alimentação saudável, menos carne vermelha, mais carnes brancas, mais legumes, verduras. Hidratação é de extrema importância, Patrícia. O consumo de 2,5 litros de água por dia, uma alimentação rica em vitaminas. A mulher precisa muito de vitamina nessa fase, então bastante frutas. As frutas vermelhas são boas, elas são ricas em flavonoides, então isso é importante para a mulher. Então, alimentação saudável, os 5 pilares do bem-estar, Patrícia, a gente tem que levar para a vida, né? É o sono adequado, alimentação saudável, a prática da atividade física, o social, né? E você tá bem com você mesmo. Então, isso é essencial para uma qualidade de vida boa, né, gente? Doutora, então, a gente sabe que, ultimamente, assim, as pessoas, elas estão muito mais, assim, como que eu posso dizer, informadas de riscos, né, com a saúde. As pessoas estão mais preocupadas em envelhecer bem, né? Mas eu queria tocar num assunto, principalmente das mulheres fumantes e da questão também da bebida alcoólica, né? Essa misturinha, tabaco e bebida alcoólica, principalmente nesse assunto que a gente está falando aqui, que é o climatério, elas não combinam muito, né? Não. Patrícia, a gente tem notado que as mulheres hoje estão bebendo até mais que os homens, sabia? No geral, a gente está, né? A gente está bebendo muito mesmo, entre as amigas. Ok, eu acho assim, a gente tem que ter um balanço na vida. Né? Eu falo, é importante celebrar, é importante também, mas, de fato, o que a literatura médica mostra? Que o consumo de 2 cálices de álcool por dia, diário, tá? 2 vinhos, 2, sei lá, o consumo de 2 unidades ao dia, em geral, você já pode aumentar o risco relativo para câncer de mama, tá? Então, e isso é progressivo e tem a ver com a quantidade, tá? A quantidade do número de álcool que você faz. E o tabaco é muito deletério para o corpo como um todo. Se as mulheres estão preocupadas com a pele, o envelhecimento, você fica toda craquelada, né? Com o tabaco, escurecimento dos dentes, para o cabelo, para o brilho, e sem contar o link com câncer de pulmão, né? Que é super ruim. E também com a imunidade, tá? O tabaco tem também um link direto com a imunidade, em especial das vias aéreas superiores. Então, assim, gente, eu acho que a gente se preocupa com o mundo saudável, a gente se preocupa com longevidade, então a gente também tem que olhar um pouquinho o que eu posso fazer para o meu corpo, né? Entender que muito do que a gente da nossa estampa, é o que a gente põe para dentro, é o que a gente faz no nosso dia a dia de atividade física. Patrícia, eu sou médica, que eu trabalho muito, mas eu tenho minha atividade física, eu acordo 6 horas da manhã e malho. Por quê? Porque eu sei, não é só estético, eu sei que é importante para eu me sentir bem, até para eu ter pique com as minhas pacientes, né? Então, isso tem que fazer, a gente tem que mudar o nosso mindset, né? Que para você ter
uma qualidade de vida, a gente também tem os nossos deveres, né? E aí, cada um cuidando da sua máquina, né? Porque o corpo da gente é como se fosse realmente é um RG, né, doutora? É único e seu, né? Então, é necessário cuidar dessa máquina, né? Dessa capota toda que a gente tem. Doutora, eu sei que a doutora é ginecologista, mas eu queria perguntar se existe a menopausa, o climatério masculino. Então, a andropausa, né? Ai, os homens até nisso vencem, né, Patrícia? Tem, assim, pode ter andropausa, mas é muito mais ameno, né? E muito menos prevalente do que a mulher, tá? Mas a andropausa, sim, o homem, ele tem níveis de testosterona que podem cair, de fato, que seria o hormônio deles, né? Mais prevalente. O nosso é o estradiol, né? Que a gente sente. E do homem, qual que seriam os sintomas? De fato, uma adinamia, uma fadiga, aí ele vai no urologista, o urologista vai dosar, né, os hormônios masculinos, a testosterona total, e ele pode verificar uma queda desse hormônio. E aí pode ser feita uma reposição com gel, que é o androgel, né, um nome comercial, ou com injeções que são próprias para o sexo masculino. Mas os sintomas, eles são parecidos, doutora? Eles são sintomas, não de calor, sintomas de adinamia, assim, o homem fica mais com fadiga, cansaço, não tanto desejo sexual, entendeu? Mas isso, e não ocorre em todos, né? Não é como a mulher, que toda mulher passa, né? Pela menopausa. Em alguns homens, eles podem ter uma queda hormonal, que é a queda da testosterona. Até nisso eles pegaram a fila aí a fila das coisas boas, né, que ficaram para eles. A gente entrou numa fila que veio tudo pra gente, né, doutora? Tudo para as mulheres, pelo amor de Deus. A gente que pare, a gente que faz tudo, né? Eu acho que a gente é um sexo forte de fato. Eu aperto a mão da minha amiga Rita Lee, viu? Pelo amor de Deus, viu? Doutora, eu queria primeiramente agradecer a tua participação aqui no programa. A gente falou sobre um assunto super interessante. A gente levou para um lado mais leve, realmente, para as mulheres elas poderem se identificar, né, com o que a gente está falando, que isso é normal, todo mundo vai passar. Eu estou passando, a doutora já passou, a minha mãe passou, a minha irmã vai passar. E atenção aí, principalmente para os homens, né? Os maridos, os noivos, os namorados, os irmãos, os pais que estão nos ouvindo, para poder entender um pouquinho, né, que tem uma mulher dentro de casa, principalmente a partir dos 40 anos, que não é frescura, né, doutora? A questão hormonal mexe com o psíquico, mexe com a energia, mexe com o humor. Então, assim, vamos ter paciência, Almarada. Vamos dar um pouquinho de atenção para essas mulheres que estão passando por essa fase, porque é importante também essa empatia familiar, né, doutora? Com certeza, Patrícia. Eu acho que esse recado final seu foi fundamental, porque é importante que todos saibam, né? Porque é algo fisiológico que a gente passa e que dá, sim, para a gente melhorar, Patrícia. É isso que eu gostaria de deixar a mensagem para as mulheres, e que a gente está vivendo muito e a gente tem e merece viver com qualidade. Obrigada, viu, doutora Rita Dardes? E com certeza eu vou perturbar outro dia aí para a gente falar mais sobre o assunto. Mas eu queria te agradecer que hoje, exclusivamente, você doou o seu tempo aí, depois dos atendimentos, para poder falar aqui com o pessoal, com a gente, né, na Jovem Pan. Muito obrigada pela sua participação e seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. Um abraço a todos. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas se você tiver algum assunto interessante que a gente possa discutir aqui, manda sua sugestão por aqui. Eu tenho certeza que o seu assunto, a sua pauta, o tema vai ser discutido aqui numa mesa redonda no seu Jornal da Manhã. A gente se vê sábado que vem. Tenha um excelente final de semana. Tchau!